A existência do foro por prerrogativa de função representa uma exceção ao princípio republicano e ao princípio da igualdade. Tais princípios, contudo, gozam de preferência axiológica em relação às demais disposições constitucionais. Daí a necessidade de que normas constitucionais que excepcionem esses princípios, como aquelas que introduzem o foro por prerrogativa de função, sejam interpretadas sempre de forma restritiva. O foro especial está previsto em diversas disposições da Carta de 1988. O artigo 102, inciso 1, alíneas B e C, por exemplo, estabelece a competência do STF para processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, bem como os ministros de Estado e os comandantes militares, os membros dos tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. O artigo 53, parágrafo 1º, determina que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Embora se viesse interpretando tais dispositivos de forma literal, ou seja, no sentido de que o foro privilegiado abrangeria todos os crimes comuns, é possível e desejável atribuir ao texto normativo uma acepção mais restritiva, com base na teleologia do Instituto e nos demais elementos de interpretação constitucional. Nestes moldes, o STF fixou a seguinte tese: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. STF, plenário, ação penal 937, questão de ordem /RJ, relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado em 3 de maio de 2018. Além disso, o STF também decidiu uma segunda questão que gerava inefetividade do processo penal e muitas vezes gerava remessas sucessivas dos autos da primeira instância para o STF e vice-versa, pela eleição ou renúncia dos mandatários de cargos sujeitos à prerrogativa de função, de modo que, se o processo estiver em fase de alegações finais, não mais alteraria a competência, evitando-se manobras para protelar e gerar prescrição e impunidade. Nesse sentido, temos, pois, duas teses fixadas nesta ação, com repercussão geral. Tema 453. Inciso 1. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E 2. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Tese definida na Ação Penal 937, questão de ordem, relatoria do ministro Roberto Barroso, plenário julgado em 3 de maio de 2018, Diário de Justiça Eletrônica 265, de 11 de dezembro de 2018, tema 453. Súmulas importantes do STF. 1. Súmula 451. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Esta súmula gerou o cancelamento da súmula 394, que rezava o contrário. Veja-se que o STF restringiu ainda mais esta interpretação relativa à súmula 451, de modo que agora deixa de abranger não apenas o crime cometido após o término do mandato, mas também crimes cometidos fora do exercício do cargo, por exemplo, antes da diplomação, ou crimes que não tenham relação com as funções, exemplo, um homicídio decorrente de uma discussão de trânsito. Com base nesta súmula e na repercussão geral mencionada acima, tema 453, o STF já decidiu que o foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. 2. Súmula 704.
não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Segundo o STF, a atração por continência ou conexão e decisão de manutenção ou desmembramento da ação penal envolve análise da conveniência e oportunidade. Eventual separação dos processos e consequente declinação do julgamento a outra instância deve ser analisada pelo Supremo Tribunal com base no artigo 80 do Código de Processo Penal. Tratando-se de delitos praticados em concurso de agente, não havendo motivo relevante, o desmembramento não se justifica. A decisão pela manutenção da unidade de processo e de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou pelo desmembramento da ação penal está sujeita a questões de conveniência e oportunidade, como permite o artigo 80 do Código de Processo Penal. Por fim, quem deve desmembrar ou não é o próprio STF e não instância de grau inferior.